Vamos nós à conversa com o senador Jader Barbalho, do MDB do Pará. Senador, muito obrigado por ter vindo. É um prazer para nós, muito grande, depois de 5 anos, poder conversar com o senhor. A alegria é minha, Mauro. Certo? Se eu não vi antes, é porque você não me convidou. Agenda muito concorrida, senador. Isso não é fácil. E é bom sempre a gente lembrar que o primeiro entrevistado do Argumento, há 35 anos, por ocasião da inauguração da RBA, foi o então ministro da Previdência Social, Jader Barbalho. O senhor lembra disso, né? Lembro e festejo. Eu espero ter a oportunidade de ter mais 35 anos para frente, certo? Para conceder uma entrevista para você. Que bom. Mas, senador, a gente está vendo, pelo menos pela mídia, uma certa melhora na economia do país. O senhor sente também isso ou é apenas simpatia com o ministro Haddad? Não, eu acho que o Brasil, depois de ter passado um período de muitas dificuldades com o governo anterior, certo, a essa gestão do presidente Lula, e também enfrentando a pandemia, que criou danos não só à saúde pública no Brasil, mas criou danos também à economia, se verifica que há uma melhora, certo, em relação à economia brasileira, no que diz respeito à geração de empregos e também à possibilidade de consumo por parte da população, o que é fundamental, certo, que a população tenha a oportunidade de trabalho e tenha também a oportunidade de consumir. Então já se nota, certo, de que há um ambiente novo no país e um ambiente que indica, certo, de que nós teremos a possibilidade de ter um futuro melhor. E a reforma tributária que tramita no Senado, o senhor já tem posição formada? Olha, a reforma tributária, aliás, eu gostaria de fazer um comentário, Mauro, que eu tenho feito sobre porque eu, como venho um pouco de longe, eu vivi o período da ditadura militar do Brasil e a época do decreto-lei. O decreto-lei era um ato de cima para baixo. De cima para baixo, que não tinha discussão, não podia nem ser emendado. O decreto-lei era enviado para o Congresso Nacional com um prazo de 30 dias, sob pena de ser considerado aprovado se em 30 dias, certo, o Congresso não homologasse, porque sequer podia emendar para colaborar, certo? Então, eu vejo essa questão da reforma tributária, que implica na vida de todos os brasileiros, implica na vida daquilo que nós chamamos de pessoa física, que somos nós individualmente, certo? E das pessoas jurídicas, das empresas. Então, é um instrumento, certo, da maior importância e que eu creio que o Senado, já foi apreciado pela Câmara, que o Senado possa aperfeiçoar e aperfeiçoar nesse contraditório, ouvindo, certo? Ouvindo as contribuições de quem possa dar neste momento, porque é um instrumento que interfere na vida da sociedade brasileira e individualmente na vida das pessoas. O senhor tem alguma proposta já preparada a fazer para essa reforma? Eu vejo o senhor ter já falado bastante sobre a tarifa da energia elétrica. Nós somos grandes produtores, mas continuamos pagando mais. Tudo que a gente produz é isento. E assim por diante. Olha, Mauro, certo, nessa questão da tarifa da energia elétrica, eu resolvi convocar o presidente da ANEEL para comparecer à Comissão de Infraestrutura do Senado, para explicar a composição dessa tarifa. O Pará há muito contribui com o restante do Brasil. Primeiro contribui com Tucuruí, hoje contribui com Belo Monte. Quer dizer, nós somos um produtor de energia e energia limpa e entregador de energia para o restante do Brasil. Em compensação, nos assusta
é essa questão da tarifa, principalmente a tarifa residencial, certo? Que é essa que afeta tanto quem tem recurso, quem é rico, e afeta o pobre. Eu me recordo que, como governador, eu, preocupado inclusive com essa questão, me lembro que nós fizemos aqui a tarifa legal, certo? Até com isenções de consumo. Né? Uma tarifa social. Uma tarifa social. Então, eu estou convocando o presidente da ANEEL para que ele compareça à Comissão de Infraestrutura do Senado para explicar o porquê, certo, dessa tarifa, no nosso caso, fundamentalmente a tarifa residencial, porque está sendo considerada a tarifa mais elevada do Brasil, o que é um absurdo e que afeta principalmente a população mais pobre, certo, do Brasil e particularmente aqui do Pará. Então, nessa reforma tributária, o senhor estaria focado na questão de energia elétrica? Sim, um dos pontos. O resto eu tenho, certo, estou aí com a minha equipe estudando, não é isso? O relator é o líder do MDB, é o senador, certo, Eduardo Braga, do estado do Amazonas. Porém certo? Paraense. Porém paraense, salvo engano da minha parte, nascido em Santarém. Isso. Não é isso? Então, nós estamos aí esperando o relatório do Eduardo, não é isso? Estamos encaminhando contribuições que nos chegam para o relator, no caso ele, nisso, e estou atento para o relatório que ele vai entregar, certo? Para verificar, certo, que contribuições a mais nós poderemos dar. Senador, o governo Lula reativou o programa Minha Casa Minha Vida e que agora concorre com o PAC pelos recursos federais. Como é que o senhor vê esse quadro? Olha, o Minha Casa Minha Vida seguramente deve ser, salvo engano da minha parte, o programa social mais importante do governo Lula, certo? Ninguém tem a dúvida disso. Em primeiro lugar, a construção, fundamentalmente a construção civil, gera emprego. Todos nós sabemos muito, é geradora de emprego e até de mão de obra considerada não qualificada. Então, a repercussão econômica, certo, da construção civil, ela é da maior importância. Por outro lado, a questão habitacional, certo, os ingleses, certo, cunharam uma frase: minha casa, meu castelo. A casa é um ponto de apoio para a família, não é isso? Você pode estar lutando até para conseguir um emprego, para melhorar, certo, o seu emprego, a sua questão salarial, outras conquistas. Se você tiver o apoio, a família tiver o apoio da casa, isso é um ponto fundamental nisso. Então, eu não tenho a menor dúvida de que o presidente Lula, certo, ele priorizou. O nosso ministro Jader Filho está, certo, expandindo Minha Casa por todo o Brasil, inclusive aqui no Pará, não é isso? E nós devemos festejar isso, que afinal de contas, certo, não é por ser meu filho, certo, é o conhecedor da nossa realidade social, e me entusiasma, certo, que o presidente Lula esteja cada vez mais interessado. Agora, a questão do PAC, certo, que é um programa de governo, é um programa de obras, certo? Não vejo o PAC concorrendo com Minha Casa Minha Vida, certo? Evidentemente que em matéria de infraestrutura, de obras, certo, não é só a questão habitacional. Há outros desafios no Brasil e em várias outras áreas que são importantes. Portanto, que o presidente Lula, no PAC, está priorizando. Então, vamos festejar que o presidente possa, o governo dele possa investir em obras infraestruturais para o Brasil, certo? Em vários segmentos, em vários setores, e também continue a investir e considerando prioritário o Minha Casa Minha Vida. Acho que não há concorrência. Pelo contrário, deve haver atenção tanto com o PAC como também com Minha Casa Minha Vida. Senador, uma curiosidade, como é que funciona a recomendação familiar de uma pessoa que já assumiu 2 ministérios, como o senhor,
da questão fundiária e da Previdência, pai do ex-ministro Helder e agora pai do ministro Jader Filho. Olha, a minha recomendação, primeiro, eu não sou, certo, em relação aos meus filhos, eu nunca ditei o que eles deveriam fazer, o que fazer. O Helder ingressou na política, na vida pública, me lembro, quando ele me disse que era candidato a vereador, eu disse, mas candidato a vereador aqui em Belém? Ele disse, não, eu sou candidato a vereador em Ananindeua. Aí eu tomei aquele susto inicial, Ananindeua, por quê? Disse, não, porque eu acho que eu vou trilhar, vou caminhar a começar por Ananindeua. Isso. O Jader Filho, nessa questão do Ministério, da mesma forma. Isso, ele vem aqui da área empresarial, até como diretor do Diário do Pará, da RBA, certo, sempre muito interessado na questão empresarial, mas sempre preocupado com a questão pública. Porque vocês que fazem a imprensa, vocês estão ligadíssimos à questão dos interesses da sociedade. Você, como jornalista, amanhece e anoitece acompanhando o que está se passando na sociedade. Então, o Jader Filho, isso é da mesma forma, quer dizer, ele já vinha com toda uma formação que é oriundo exatamente do empresário da área de comunicação. Então, a minha recomendação é que eles não percam a oportunidade de servir o país, particularmente servir o nosso estado do Pará, certo, que é a nossa prioridade. Eu sempre disse, eu tenho duas pátrias, certo, o Brasil e o Pará, certo, quer dizer, eu sou brasileiro, mas em sendo brasileiro eu sou paraense, tenho compromisso com o Pará. Então a minha recomendação a eles é que não percam a oportunidade de servir, isso, de servir, para que as pessoas possam efetivamente dizer, olha, valeu a pena a carreira do Helder, valeu a pena a carreira do Jader Filho, valeu a pena o Jader Filho ter ido para o Ministério da Cidade. Ele está fazendo, certo? Fazer em favor da sociedade é o fundamental. E esta é a minha recomendação. Até porque eu, ô Mauro, e você conhece a minha trajetória, eu devo tudo ao povo do Pará. Certo? Eu comecei como vereador em Belém em 66, em 70 fui deputado estadual, em 74 fui deputado federal, em 78 eu fui eleito deputado federal pela segunda vez, não é isso? E em 82, quando houve a primeira eleição direta para governador, eu com 37 anos de idade, certo, me apresentei e fui eleito governador, certo, do Pará. Depois, em 90, voltei, quer dizer, fui ministro, como você ressaltou há pouco, tanto do desenvolvimento agrário como da Previdência Social, tudo eu devo ao povo do Pará. E hoje sou senador da República, é a terceira vez, terceiro mandato de senador da República, eu devo a quem? Eu devo ao povo do Pará. E seguramente, certo, essa solidariedade do povo do Pará tem sido em razão, certo, da minha atividade pública em favor do Pará. Não é isso? Então, eu acho que a recomendação que eu devo dar aos meus filhos é que aproveitem a oportunidade de trabalhar pelo Pará, que eu não tenho a menor dúvida que o povo do Pará será agradecido. E o pai de um ministro no Congresso Nacional recebe algum tipo de pressão do bem, pedido, demandas? Não. Pelo contrário, eu tenho a registrar, Mauro, que eu tenho ficado muito feliz porque as pessoas que me procuram, meus colegas, senadores, deputados, é para elogiar o Jader Filho, certo? A forma com que ele atende, como ele é atencioso, como ele é prestativo, né? E eu fico muito orgulhoso, né? Isso, fico muito orgulhoso. Agora, tutela, eu não faço. Eu não tenho um auxiliar do Helder no governo do Estado indicado por mim. Eu não tenho um único. É que o Helder tenha me negado? Não.
É porque eu achei que não devo, certo? Quer dizer, o Helder tem experiência, formou a sua excelente equipe, certo? E por que que eu vou tutelar o meu filho? O que eu posso é consultado por ele, como pelo Jader Filho, responder como eu sou consultado por outras pessoas, só fazer vida pública e dar uma opinião, certo? Agora, tutelar, não é isso? Não, eu vou ocupar espaço. Não, por favor. Eu já sou o pai do governador, vou ocupar mais espaço. Isso é um título que eu não sabia que eu ia herdar do meu pai, porque o meu pai também foi pai de governador. Sim, eu convivi com ele e ele dizia muito bem isso. Foi pai de governador. Mas, senador, foi retomado aí o famoso Fundo Amazônia. Pelo menos isso saiu na imprensa e tudo mais. E, efetivamente, o fundo já está funcionando? Olha, eu acho que há uma expectativa, Mauro, muito grande em relação a isso. Eu me recordo quando foi lançado pela Alemanha e pela Noruega, certo? Os primeiros participantes, essa coisa toda, eu fui à tribuna do Senado festejar, porque acho que a Amazônia é considerado pelo mundo, certo? Por todos, como patrimônio da humanidade. Não é isso? Eu, como amazônida, não... Mas eles consideram como um recanto só deles, uma coisa que... um aquário sempre à disposição deles, não, né? Pouco dão bola para os amazônidas, quase 30 milhões de pessoas vivendo aqui. Nós estamos vendo aí o que aconteceu agora com a margem equatorial, né, senador? Tudo pronto aqui para começar na Amazônia, vai começar lá no Rio Grande do Norte. Tudo bem, mas por que também não libera aqui? Qual o problema de começar nas duas pontas? Aí, Mauro, é uma questão de uma visão, certo, equivocada, certo, em relação a isso. Em primeiro lugar, essa questão da pesquisa aqui na Foz do Amazonas, certo? Em primeiro lugar, você evitar a pesquisa, certo? Você fazer um juízo preconcebido de consequências danosas antes sequer de você fazer a pesquisa, isso é um equívoco. Isto é um equívoco, não é isso? Eu, inclusive, já me manifestei diversas vezes, já me manifestei, inclusive, no Senado a respeito disso. Eu acho que tem que se proceder à pesquisa, não é isso? Aqui na Guiana Francesa se explora, certo? Que é o mesmo fio. Perfeito. Se explora, é logo acima, não é isso? Como diria o caboclo, é o mesmo veio, perfeito? Então, eu acho que é um equívoco, certo? Se criar embaraços para a pesquisa, não é isso? E eu me recordo, quando foi feita também no episódio do pré-sal, certo? Houve o levantamento de uma série de... Não, vai ter consequências danosas a questão do pré-sal. Não teve consequência nenhuma. E segurou muito da nossa economia até o momento. Sim, perfeito. Segurou muito e beneficiou muito o Rio de Janeiro, aquela região lá, certo? O pré-sal. Então, acho que aqui se deve permitir a pesquisa. Se na pesquisa for constatado cientificamente, tecnicamente, que alguma consequência danosa, que se informe a sociedade e que se estabeleça o debate. Mas de forma preconceituosa, se estabelecer que não se pode buscar o petróleo aqui, uma riqueza que ajudará o Pará, ajudará o Amapá, que ajudará toda esta região, eu considero um equívoco, certo? E o que eu puder lutar para que esse projeto seja realizado, eu lutarei, porque é em favor do Brasil e particularmente em favor do nosso Estado. Embora o presidente Lula diga que a Amazônia não é um santuário, mas na verdade tratam a Amazônia como um santuário, né? O projeto do Ferrogrão não anda. Essa pesquisa do petróleo é esse problema permanente. A gente não tem para onde correr, né, senhor? Isso é um equívoco,
não é isso? Em primeiro lugar, efetivamente, isso não é santuário. Que se respeite a questão ecológica, eu considero que se deve respeitar. E está provado no mundo todo que a questão ecológica, mais do que nunca, deve ter toda a atenção. Mas, aliás, eu realizei como governador, em 1990, salvo engano da minha parte, no Centur, certo, um seminário internacional para preparar o Pará para Rio 92. Exatamente unindo a questão ecológica com a questão econômica, que é possível conciliar. É possível conciliar, certo? Nem tudo a questão ecológica e nem tudo a questão econômica. É possível. Agora, é um absurdo que numa região que representa, no caso do Brasil, 2/3 do território nacional, e quem conhece a Amazônia, que é um equívoco de algumas pessoas que opinam, alguns sem terem nem feito visita aqui à Amazônia, como se a Amazônia ela fosse uniforme, certo? É igual o Marajó, aqui no estado do Pará. O Marajó não é uniforme. O Marajó tem área de campos naturais, floresta. Tem a área de floresta densa, você pega aqui Santa Cruz do Arari, você pega a Cachoeira do Arari, a área de campos naturais. Aí você pega Breves, né, Portel, Melgaço, a área de floresta densa. Numa única região no estado do Pará. Não é isso? Então, a Amazônia é da mesma forma. Se você verificar a formação da Amazônia lá em Roraima, o que é em Roraima? A Amazônia. Campos. Lá em, certo? Aí você apanha o Amazonas, floresta densa. Não é isso? Aí você verifica no estado do Pará. O estado do Pará, quer dizer, com realidades completamente diferentes. O estado do Pará tem um mix completo, tem tudo. O sul do Pará, por exemplo, é muito parecido, em determinadas regiões, com o Tocantins, com o outro lado do Araguaia, aqueles municípios que ficam à margem do Araguaia. Não é isso? Já diferente aqui do Marajó, certo? Diferente da área daquela área lá de Santarém, nesse que tem floresta densa e tem praias belíssimas, como é o caso de Alter do Chão, que seguramente deve ser um dos pontos mais lindos do Brasil, certo? Onde passa o Tapajós, que faz 1000 quilômetros no verão, certo? De praia de um lado e do outro, com aquela cor azul turquesa, nasce com o nome de Telespires. E esse ano, com o El Niño, né, senador, a situação não está fácil. Os rios estão baixando bastante, né? Está atrapalhando a logística. Sim, você vê o caso aí, o próprio Rio Amazonas. O noticiário tem mostrado aí o Amazonas, não é isso? Quer dizer, seca em determinadas regiões do Amazonas. Então você tem que levar, por isso mesmo eu insisto em dizer, a questão ecológica não pode absolutamente ser desconhecida, desconsiderada, não é isso? Mas também não pode ser a única prevalente, sob pena isso, de você dizer, olha, esqueçam os 29 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, perfeito? E é só ecologia, e aí a gente vai morrer de fome aqui, não vai ter emprego, não vai ter futuro, não vai ter oportunidade. Não, eu acho que dá para conciliar, inclusive com essa questão do carbono, não é isso? O mercado de carbono precisa ser regulamentado. Né? Precisa ser, sim, é uma coisa fantástica, quer dizer, a floresta em pé transformada em riqueza. Quer dizer, os países que efetivamente comprometem a ecologia no mundo, os países industriais, pagando pela nossa floresta em pé. Perfeito? Pagando pela nossa floresta em pé. Aí sim, aí a gente pode conciliar. Agora você o ideal, né, senhor? Agora você só vigia da floresta, pô. Vigia da floresta. Olhar assim e dizer, olha as minhas árvores aí, ficar só na rede. Vigia da floresta, de graça, não, meu filho. Paguem, não é isso? Paguem, não é isso? Vocês já destruíram as de vocês, né? Porque... Sim, perfeito, quer dizer... Né? Quer dizer, eles se industrializaram, poluíram, certo? E agora nós aqui... De graça não.
Senador, o senhor tem alguma informação de que o fundo começa efetivamente a funcionar este ano, ano que vem e assim por diante? Quando essa verba será posta em prática? Não, Mauro, eu, certo, não tenho absolutamente nenhum dado seguro em relação a isso. Isso é uma expectativa. É uma expectativa. Vamos continuar lutando por essa expectativa, até porque eu acho que os países ricos do mundo, certo, Estados Unidos, grande parte da Europa que é rica, não é isso? Como a Alemanha, como a Noruega, que propuseram esse fundo, eu acho que eles têm a obrigação, afinal de contas, nós vivemos num planeta chamado planeta Terra, certo? Quando ocorrem determinados episódios em determinadas partes do mundo, certo? Apesar de estar aqui no Brasil, eu lamento, me solidarizo, fico, certo, penalizado com determinadas situações, perfeito? E festejo quando o Brasil pode ajudar, quando o Brasil pode colaborar. Da mesma forma, certo, os que habitam nas regiões ricas do mundo devem ter preocupação com o que ocorre em outros pontos. Isso, eu quando vejo episódios na África Central, a miséria, a dificuldade, essa coisa, quer dizer, o mundo, certo, que pode, que é rico, tem que colaborar, tem que ajudar. É um compromisso social com o planeta. Com o planeta Terra. Não é isso? É um negócio diferente, mas que a gente tem que adotar. Senador, o marco temporal, a disputa entre o Congresso e o Supremo, qual é a sua opinião? Olha, eu sou... até aqui, ninguém me convenceu de que o Supremo Tribunal Federal não esteja certo. Isso. Com relação a essa questão de marco temporal, essa preocupação com a questão indígena, ela não pode começar com a Constituição de 88. Quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui... Eles já estavam. Eles já estavam. Então não pode ter marco temporal, não. Nós vamos garantir direitos, essa coisa apenas a partir... De 88. De outubro de 88. Quer dizer, então eu, portanto, acho que, certo, não vamos, até porque aqui e ali, certo, se toma conhecimento de povos que não tinham contato com a nossa dita civilização, certo? Quer dizer, num país, particularmente aqui na Amazônia, uma região imensa, isso, e que não existam povos, certo, originários, que não tiveram absolutamente nenhum contato até aqui e que, portanto, não houve nenhuma ligação. Então, acho que o direito deles deve ser respeitado, perfeito? A cultura deles deve ser respeitada, certo? Não acho que seja justo impor, certo, uma cultura a esses povos. Eu acho que esses povos devem ter certo apoio, devem ter ajuda, certo? Mas não serem agredidos na sua cultura. Senador, segurança pública. Bahia e Rio já reconheceram que estão em dificuldade. Qual a responsabilidade do governo federal sobre essa questão? Olha, eu acho que o governo federal, ele tem responsabilidade. Eu fiquei até satisfeito com a atitude do ministro da Justiça de se interessar, não é isso? O país não pode absolutamente assistir, como é o caso do Rio de Janeiro, crianças serem mortas com bala perdida, certo? Grupos, certos que se enfrentam. Que já virou algo até comum, né, senador? Todo dia a gente está vendo isso. Disputam territórios, essa coisa toda. E se o poder público estadual não tem todas as condições, não pode o poder público federal, certo, se omitir e ignorar. Não. Tem que ajudar, tem que atuar. Não é isso? Tem que colocar
o serviço de informação, tem que colocar a própria Guarda Nacional, tem que colocar a própria Polícia Federal, certo? Tem que ajudar. O problema é comum, é nosso, né? Isso não é de uma unidade da federação. O problema é do Brasil. São brasileiros que residem lá, nessas regiões, certo? Você vê o caso na Bahia, mesma coisa, certo? Quer dizer, uma terra que, certo, festejada por todos nós, foi onde o Brasil nasceu, nisso, e você assistir nisso, não. Eu acho que o governo federal tem o dever, tem a obrigação de ajudar, seja através do Fundo Nacional de Segurança Pública, seja através da intervenção eventual, discutida, evidentemente, com os governos estaduais, com os governos locais, qual é a forma de agir, principalmente no campo da informação. Porque acho que hoje, Mauro, certo, e não é só no caso do Brasil, no mundo todo, a questão da informação, ela é fundamental. Quer dizer, você não pode pegar um policial, que é um pai de família, certo? Às vezes, policial, assim, o policial, ele tem família, pô, ele sai de casa, certo, veste a farda dele ou pega a arma dele, certo? Não sabe nem se volta para casa, certo? Quer dizer, a informação é fundamental. Quer dizer, o governo investir, certo, no campo tecnológico, no campo da informação, para combater estes grupos, certo, de alta periculosidade do Brasil, principalmente em determinados pontos do país. Senador, nós vamos a um breve intervalo e na volta vamos começar falando de Pedral do Lourenço, algo que já virou uma novela, mas que parece que agora já tem um prazo para terminar, ok? Ok. Bem, estamos de volta com o Argumento e a nossa conversa com o senador Jader Barbalho. Senador, ele perguntava no bloco anterior sobre a questão do Pedral do Lourenço. Isso já é uma novela, a gente já ouve falar há muito tempo, a coisa ficou parada, é essencial essa hidrovia para o escoamento a partir de Marabá. Eu li muito da sua luta sobre isso. O senhor acha que agora vai? Eu acho que sim, Mauro, você tem razão. Isso é uma luta que vem de longe. Esse é um projeto que deve ter, os estudos iniciais dele devem ter uns 70 anos. Chamava-se PRODIAT, Programa de Desenvolvimento do Araguaia-Tocantins, financiado pelo Banco Mundial, certo? E que, ao longo do tempo, acabou ficando paralisado, certo? Que é um projeto que não interessa só ao Pará. É um projeto de integração nacional. Do Centro-Oeste com o Norte? Do Centro-Oeste, quer dizer. Salvo engano da minha parte, são 2.200 quilômetros. De hidrovia? De hidrovia, com o Pedral do Lourenço. E das reclusas de Tucuruí, exatamente uma motivação pelo qual... Elas foram construídas e estão paradas. Elas foram construídas e não atenderam, certo, o interesse da construção dela. Eu convoquei, e inclusive tive uma entrevista no meu gabinete com o diretor do DENIT, e ele me garantiu que agora, em março de 2024, certo, começam obras lá no Pedral do Lourenço, que tinham conseguido o alvará, a aprovação do IBAMA, certo? E para que pudessem as obras serem iniciadas. Certo? É um projeto fantástico, porque os Estados Unidos festejam que a integração dos Estados Unidos foi graças ao Mississippi e ao Missouri, que atravessam costa a costa os Estados Unidos. Quer dizer, no caso do Brasil, quer dizer, há rios como São Francisco, que é considerado certo de integração nacional, mas esse Araguaia-Tocantins é um projeto fantástico, certo? Porque esse projeto vai permitir, porque o rio é uma via democrática, e a conservação dos rios é uma coisa fantástica, porque uma rodovia ao longo do tempo você tem que recuperar, você tem que pavimentar, você tem que manter sinalização, certo? Você tem um custo para conservar a rodovia, a hidrovia não. Certo? A natureza cuida. A natureza cuida. E mais um dado, a chegada
uma hidrovia, ela é democrática, porque ela vem à margem dos rios, certo? E vão se estabelecendo pequenos portos, vias de escoamento. Quer dizer, então o rio é uma coisa fantástica. E esse projeto do Araguaia-Tocantins é uma coisa espetacular. E se isto for materializado, como eu espero, chamei o diretor Denídio, fiquei satisfeito com a conversa com ele, certo? Eu antes tinha feito uma manifestação por escrito, não é isso, a respeito do assunto. E depois consegui, certo, que ele viesse até o meu gabinete fazer uma exposição. E fiquei, certo, muito satisfeito com as informações que ele me deu, de que o IBAMA tinha liberado e que agora, no início de março de 2024, começam as obras. Se isso for materializado, é um projeto... Demanda 4, 5 anos de obra, né, senador? Sim, porque é uma obra, mas ela, inclusive, Mauro, eu me recordo quando nós fomos lá em Itupiranga para o lançamento, certo, dessa obra, há muitos anos atrás. Eu estava presente, certo? Ela será feita por etapas, certo? São canais, não é isso, que vão ultrapassando o pedral, não é isso? Aqueles obstáculos construídos pela natureza, a engenharia vai viabilizando os canais e aquilo vai sendo ampliado. Então, eu não tenho a menor dúvida. E você fica a imaginar a importância disso para nós. Sim. Porque o porto dessa região toda é o de Vila do Conde. É aqui. É aqui. É aqui, frente a Belém. Que está mais perto da Europa, Estados Unidos, da Ásia, através do Canal do Panamá. Do Panamá, é perfeito. Então, quer dizer, é o primeiro porto de exportação do Brasil, é aqui. A nossa posição geográfica, que eu digo, o Pará, é um estado que tem vocacionado para o desenvolvimento. Essa nossa posição geográfica, certo? De um porto mais próximo dos grandes mercados consumidores do mundo, para importação e para exportação. Para importar, para chegar, certo, no Brasil, e para exportar, para vender para fora. Aqui, essa costa é uma costa fantástica, do limite com o Maranhão até o Amapá, certo? É a costa pesqueira mais volumosa de toda essa costa brasileira. Não é isso? Porque dizem, especulam tecnicamente, que são os resíduos trazidos... Os sedimentos do Amazonas. Do Amazonas, trazidos desde os Andes. Vem e faz o depósito exatamente em torno aqui da... E faz uma temperatura da água, faz do arquipélago do Marajó. Então isso torna aí, inclusive o Amapá, aqui seguindo a costa, é o terceiro banco de camarões do mundo, certo? Logo aqui. Quer dizer, então é uma coisa fantástica, certo? Às vezes o pessoal falava, a lagosta que se consome em Belém vem do Nordeste. A lagosta vem de Augusto Corrêa, certo? Logo aqui. Ao lado de Bragança. Logo ao lado de Bragança, é de lá que vem a lagosta. Lá na frente de Augusto Corrêa, cheio de barco, tudo barco do Nordeste, vindo buscar nossa lagosta para vender, certo? E a gente imaginando que está comendo lagosta que vem do Nordeste. Não, rapaz, vem do Nordeste do Pará, certo? Vem de Augusto Corrêa. Então a riqueza aqui é uma coisa fantástica. Esse estado é um estado vocacionado. Porto, energia abundante, certo? Riquezas minerais, certo? E riquezas naturais de toda a ordem, certo? Quer dizer, o Pará é um estado, eu não tenho a menor dúvida, às vezes eu digo, talvez seja uma coisa assim, bom, que Deus pudesse me dar mais uns 50 anos, certo? Enquanto estiver dando, né, senador? Tem sido camarada comigo, muito bom comigo. Não tenho que me queixar, mas deve 50 anos para eu assistir o que vai acontecer, certo? Com essa ferrovia, certo? Trazendo a riqueza do centro-oeste brasileiro. Com essa hidrovia do Araguaia-Tocantins. Perfeito? Quer dizer, tudo desembocando senador, aqui. O que o senhor sentiu quando foi anunciado que concluíram a ferrovia Norte-Sul até a Ceilândia?
aquele nosso pensamento de trazer de Açailândia até Barcarena, ninguém fala mais. Não, eu acho que se tem que insistir. Acho que se tem que insistir. Porque interrompido lá, você vai exportar por onde, Mauro? Por Paranaguá? Você desce a costa... mas até a Açailândia ele vai para o porto de Itaqui, no Maranhão. Não precisa de Barcarena. Sim. Nós temos que lutar por isso, certo? Porque o porto mais próximo é o nosso, é aqui, não é isso? E... O senhor acredita na Ferrogrão, com todo esse impacto ambiental, essa gritaria? Mauro, eu já disse o seguinte, eu absolutamente não desconheço a questão ecológica, certo? Não desconsidero que se deve ter cuidado com a natureza agora, certo? Eu discordo de exageros, certo? Eu acho que é possível, inclusive nesse projeto da Ferrogrão, conciliar a questão ecológica com a questão econômica. Nós não podemos absolutamente perder esta oportunidade. É emprego, certo? É produção, é renda, é riqueza. Isso é fundamental. O senhor tem um foco determinado em ferrovia? Hein? O senhor tem algum foco determinado em ferrovia? Olha, eu acho, por exemplo, eu nunca entendi, certo? Eu passei a minha primeira infância em Capanema, que era uma ferrovia. Meu pai era funcionário dos Correios e Telégrafos e meu pai foi, certo, o encarregado de montar linhas telegráficas. E ele situou o projeto, certo, do sistema Morse, aquele sistema pom, 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 pom. Não é isso? Tinha várias escolas, certo, de telegrafia. Exatamente. Então, meu pai, quando casou com minha mãe reclamava que ele tinha dito para ela que ele ia levá-la para o Rio de Janeiro, levou ela para Capanema. Isso em 1942. Então, eu acho que, estou até lendo uma biografia, agora muito interessante, as Forças Armadas e a política no Brasil. Trabalho muito interessante, certo? Ele morreu há pouco tempo, um dos maiores historiadores do Brasil, José Murilo de Carvalho, que era membro da Academia Brasileira de Letras, certo? E eu estou interessado, estou chegando a um ponto que ele vai iniciar, certo, o papel do Juarez Távora. E eu tinha uma restrição, certo, ao Juarez Távora, certo, que segundo o José Murilo de Carvalho foi um grande brasileiro, mesmo, porque ele era o ministro de Viação e Obras Públicas em 64. E foi ele que extinguiu a nossa ferrovia. A Belém-Bragança, ele que extinguiu. A Belém-Bragança, não é isso? Porque as ferrovias, todos sabem que o investimento na implantação de uma ferrovia é maior, mas a manutenção e a longevidade é mínima. E você vê, certo? Quer dizer, a locomotiva de uma ferrovia carrega quantos vagões? Não é isso? Que carregam pessoas, carregam mercadorias, perfeito? Então... Senador, já que a gente está nessa vibe de transporte, eu lembro que o senhor lutou bastante pela duplicação da BR-316 de Castanhal até o trevo de Salinas. E parece que só agora o pessoal está mexendo. Está meio devagar, mas está mexendo, né? Olha, o Mauro, eu consegui, certo? Graças, inclusive, ele já é falecido, ao Eliseu Padilha, que era ministro dos Transportes. E o Eliseu veio, inclusive, inaugurar. Eu participei da inauguração no trecho, certo, até Castanhal. Isso. Esse trecho aí eu acompanhei de perto, este trecho, porque é um trecho de elevado movimento. Sim, talvez o maior movimento no estado. Um movimento e com a possibilidade, evidentemente, de acidentes. Quando você tem dupla via, não é isso? O número de acidentes se reduz. A segurança e o conforto da viagem e o tempo da viagem, certo? É muito mais rápido. Então, eu continuei lutando. E depois,
continuei lutando e vou continuar lutando, porque o projeto que eu, certo, lutava, não sozinho, com outras pessoas, inclusive da imprensa aqui do Pará, certo, é até Capanema, para unir com a Pará-Maranhão. Quer dizer, então você fazia rodovia de via dupla em toda essa região nordeste do Pará, que é a região de maior população, certo? E com várias vias. E quando você chega em Castanhal, você pega a via para Curuçá, Marapanim, certo? Todos aqueles municípios aqui do nordeste do Pará. Você antes já pega em Santa Isabel. Santa Isabel já pega para Vigia, Colares, São Caetano. Isso. Quer dizer, mais adiante em Capanema, certo, com a Pará-Maranhão, aí você já pega outros municípios, inclusive você já ultrapassou a entrada para Salinópolis, certo, muito antes, e depois porque originariamente a rodovia para Salinópolis saía de Capanema e até a Vila de Santa Luzia. Sim, é verdade. Ainda existe. Ainda existe, até a Vila de Santa Luzia. Passa por Primavera. Eu, menino, assisti a construção em Timboteu a Velha, na vila de Timboteu a Velha, da ponte sobre o rio Peixe-Boi. Meu pai tinha atividade política naquela região ali, de Timboteu, a Peixe-Boi. É muito bonita aquela região ali. Porque Deus o livre. Peixe-Boi é um clima fantástico. Inclusive tem. Eu fui lá, porque meu pai falava muito, num lugar chamado Alto do Bode, em Peixe-Boi. E papai falava que o famoso general Barata, que foi líder político, governador do estado, essa coisa toda e tal, tinha baixado um decreto que o clima de Peixe-Boi era de tal ordem, fantástico, e naquele tempo se imaginava que o clima era decisivo para o combate da tuberculose. Foi feito um sanatório lá. Sim, ele baixou um decreto. E eu me recordo da minha curiosidade, que é uma curiosidade que vem desde a minha infância, graças a Deus, certo? Eu fui à biblioteca e encontrei o decreto do Barata, certo? 100 hectares nessa localidade chamada Alto do Bode. E eu fui lá, eu subi o Alto do Bode. Tinha até um jornalista que andou aqui pelo Pará, fazia a imprensa nacional, Oliveira Bastos. Sim. Ele tinha, certo, uma propriedade lá do alto. Fantástico você olhar lá do Alto do Bode, você vê Peixe-Boi, a cidadezinha lá embaixo, tudo pequenino. Você vê o curso do rio Peixe-Boi e você vê os campos naturais na frente, que vão até atingir, quase vê Santarém Novo, de lá do Alto do Bode. É uma região belíssima, essa região de Peixe-Boi, que tem uma rodoviazinha que vai de Peixe-Boi para Capanema, por dentro, certo? Você chega em Capanema, certo? Por lado de cá, você vai para Timboteu. De Timboteu você vem por dentro, aí você vai chegar em Garapiaçu. Você vai chegar num outro lugar lindo, que eu me lembro, menino, eu até brinco, certo? Porque eu vinha de trem de Capanema e tinha uma ponte sobre o Rio Livramento, feita pelos ingleses, toda de ferro, lindíssima, uma localidade em São Luís, em Garapiaçu. Ainda está lá. Ainda está lá. Tá. Ainda está lá. E eu jogava uma moedinha. E eu brinco com as pessoas dizendo que eu jogava essa moedinha, que era para pedir uma sorte, já pedi, olha, eu quero ser governador do Pará. Jogava a minha moedinha. Deu certo, as moedinhas deram certo. Senador, eu vi um projeto seu que torna prioridade o atendimento para idosos em caso de câncer. Eu fiquei assim estranhando, essa prioridade já não é natural? Olha, ô Mauro, acho que deveria ser natural, mas não é obrigatória, certo, por lei. E evidentemente que as pessoas idosas, certo, elas têm muito mais dificuldades. Menos expectativa de vida e naturalmente as coisas devem... Sim, porque, certo, meu pai, que gostava de... queria dizer, olha, o ferro que é ferro enferruja, o aço que é aço trinca,
O organismo da gente também. Então, logicamente que as pessoas idosas devem merecer mais cuidados, certo? Porque é natural que haja possibilidade de ocorrer mais dificuldades. Daí a minha preocupação, certo, com os idosos, certo? Não é o meu caso. Senador, o senhor este ano destinou em emendas parlamentares quase 60 milhões para os municípios do Pará. Qual o critério que o senhor usa para essa distribuição em 144 municípios? Olha, o critério é a análise que eu faço junto com a minha equipe dos projetos, certo? Os municípios apresentam projetos ao seu gabinete? Ao meu gabinete, pleitos, certo? E eu luto, ou com a minha cota parlamentar que eu tenho no orçamento para destinar. Não é isso? Não só para município, mas para entidades, certo? Procuro, não é isso, destinar. E também a minha equipe é ativa e tem ligações com a Comissão de Orçamento, tem ligações nos ministérios para verificar aonde se conseguir recurso, aonde há recurso disponível. Aí eu oriento os prefeitos. E as emendas realmente saem bem? O Prestígio Jader Barbalho lá no Senado não é nada fácil. Sai e nós acompanhamos. Nós temos um quadro de acompanhamento. Quando chega um prefeito, uma prefeita com lá o grupo do município, eu já tenho uma ficha. Olha, foi liberado tanto para o seu município, essa coisa toda, você confirma, foi liberado isso, foi liberado aquilo. Quer dizer, eu tenho uma ficha e eu acompanho, certo? Principalmente num estado como o Pará, que cabem 3 Franças dentro, certo? Então, nossos municípios têm 1000 dificuldades, certo? É um desafio que eu tive a oportunidade de enfrentar. Eu me recordo quando eu construí a PA 254 na margem esquerda do Rio Amazonas, saindo de Faro para Terra Santa, de Terra Santa para Oriximiná, de Oriximiná para Alenquer, de Alenquer para Monte Alegre, passando por Óbidos antes, certo? Toda aquela margem esquerda, uma rodovia imensa. E aí, quando chegou no caminho que ia para Almerim, aí eu tinha que fazer um ramal dessa rodovia. E esse ramal, para encurtar o tempo, certo? Eu teria que fazer um ramal e fiz, saindo dela em direção a Santarém, um lugar chamado Santana do Tapará. Sabe qual a dimensão desse ramal, Mauro? 100 quilômetros. Você pode imaginar? Você pode imaginar um ramal de 100 quilômetros. Então, governar esse estado, atender, estar presente nesse estado, certo? É um desafio. Daí o meu apoio, certo? Aos prefeitos, às prefeituras, podendo alocar recursos, discutindo o projeto deles, verificando onde é possível levantar projeto. E agora incomodando muito o Jader Filho no Ministério das Cidades, eu pergunto logo, você já esteve lá com o ministro Jader Filho? Vá lá, peça, é o ministro das Cidades. Ele tem que conseguir recurso a você, certo? Aí telefono para ele, olha, estou aí, está indo aí, prefeito tal, com a equipe dele, essa coisa toda tal, procura ajudar essa coisa toda. É obrigação. Sim. Eu sou representante do povo do Pará. Sim. Perfeito? Daí, certo, eu lutar para conseguir recurso, não adianta. Certo? Eu me recordo que nesse seminário internacional que nós fizemos, certo? Discurso nós sabemos fazer. Então nós queremos recurso. Certo? Discurso não interessa. Né? Nós temos que materializar o discurso. E como é que você materializa o discurso? É com obra, é com recursos, é que você materializa. Certo? E eu tenho procurado, graças a Deus, certo, com grande entusiasmo, perfeito? Com grande entusiasmo. Fico feliz quando consigo realizar. Digo, oh meu Deus, muito obrigado. Eu efetivamente estou sendo instrumento. É isso que acho que, como cristão, eu tenho que ser instrumento.
perfeito? Eu não posso perder a oportunidade de ajudar, não é isso? Senador, o senhor sempre foi motivado pelo voto e ano que vem nós teremos uma eleição municipal, que dizem os políticos é a base, é o início de todo o esquema para a eleição estadual e presidencial 2 anos depois. Como é que o senhor está atuando nesta perspectiva? Olha, Mauro, eu te confesso que, certo, a eleição municipal é fundamental. O município é a unidade da federação mais próxima da população. Ninguém se iluda disso. Certo? Ninguém se iluda disso. É onde a política, já dizia Tancredo Neves, já dizia o próprio Felinto Miller lá atrás, não é isso? A grande discussão política ela ocorre no município, certo? Onde está Pedro não está Francisco, onde está Francisco não está Antônio, não é isso? Você tem que ter muita sabedoria para lidar com isto. Então, essa questão aí, eu confesso, com relação a candidaturas, eu não estou tratando, certo? Até porque eu acho que a pessoa mais adequada para dar tratamento a esse assunto é o Helder, como governador do estado, certo? Mas acho que ainda há tempo, certo, para isso. Perfeito? Vamos trabalhar, nós estamos em 23, a eleição é no final de 24, não é isso? Agora, concordo com você. A eleição municipal, ela é a preliminar fundamental para as eleições gerais, que vem 2 anos depois. Então, você prepara a base municipal, não é isso? Para o pé de apoio. Senador, por falar em motivação de voto, depois de 24 anos no Senado, o senhor continua motivado a uma reeleição? Olha, motivado eu continuo, até porque não fico fazendo conta, não é isso? Fazendo conta do que eu já fui, essa coisa toda, não. Certo? Se as circunstâncias, como disse, eu sou eu, foi Ortega y Gasset, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Se as circunstâncias, certo, determinarem de que eu devo renovar o meu mandato ao Senado, eu não terei nenhuma dificuldade, certo, para isso. Não terei nenhuma dificuldade. Entusiasmo eu continuo a ter pela vida pública. Interessado nas questões do Brasil e particularmente interessado nas questões do Pará, eu permaneço. E eu acho que a vida, certo, ela é isso. Se você perder a motivação pelo jornalismo, certo, a sua carreira acabou, certo? Então, na vida, você tem que ter motivação, né? Então, eu continuo motivado a me interessar pelas questões do meu país e, particularmente, me interessar pelas minhas questões da minha terra, pelo Pará. Se as circunstâncias ditarem, certo, não vai ser absolutamente vaidade pessoal. Vaidade pessoal, não. Certo? Não, eu vou ser candidato porque eu não posso viver sem mandato, porque a vaidade pessoal, não. Em primeiro lugar, certo, título parlamentar, como título público, não é título da monarquia. Não sou duque, sou conde, sou marquês, não. Certo? Eu tenho um mandato para ser instrumento. Perfeito? Então, se eu tiver em condições, e se Deus quiser, estarei com condições de saúde, certo? E, acima de tudo, motivado com entusiasmo, certo? E as circunstâncias ditarem, certo? Eu não terei nenhuma dificuldade, certo, em concorrer ao Senado novamente. Senador, para encerrar nossa conversa de hoje, que eu espero que não demore muito as próximas, como essa demorou 5 anos. Demorou por sua causa, você não me convida? Então, ele pergunta o seguinte, que muita gente está se perguntando. Faltam exatamente 2 anos para a COP30. COP30 em novembro de 2025. Né? Então, já está em outubro e assim por diante.
O senhor acredita que dá tempo, que nós teremos os recursos necessários para preparar Belém para esse grande evento? Olha, esse evento, Mauro, certo, não é um evento exclusivo de Belém. Não é um evento exclusivo do Pará. É um evento do Brasil. É verdade. Certo? Então, o Helder, inclusive, tem se manifestado muito a respeito disso. E eu acho que, portanto, nós temos que lutar, certo? Primeiro, para levantar todas as nossas necessidades. Isso. Levantar os recursos necessários e buscar aonde eles estiverem, inclusive no BNDES. Isso. O BNDES pode, por exemplo, certo, financiar a ampliação da rede hoteleira, certo, em Belém. Isso. Pode financiar outros projetos. Nós temos que verificar a questão da mobilidade urbana. Não é isso? Que é uma outra coisa fundamental, a questão da mobilidade urbana. Então, acho que esse momento nós devemos levantar. A questão, inclusive, se especula nessa questão hoteleira, na possibilidade, inclusive, de você trazer transatlânticos que fiquem aqui na Bahia. Não é isso? Como o Dubai vai fazer este ano. Perfeito. Transformado em hotéis. Não é isso? Com todo o conforto, essa coisa toda. E nessa paisagem amazônica fantástica. Não é isso? Essa paisagem, eu às vezes, certo, vou ali para o restaurante do Saulo, ali na Casa das 11 Janelas, certo? Às vezes no dia de sábado, tem até certo, uma boa música lá, além da boa comida. E às vezes eu saio para ficar naquele pátio da Bahia, certo? E olha que eu conheço a Bahia há muito tempo. E eu fico contemplando. É verdade. Que coisa fantástica. Aqueles barcos passando, aqueles pupupu, certo? É uma coisa linda. Agora você imagina esse apelo para o mundo inteiro, certo? É verdade. Então eu acho que essa cópia aqui, certo? Nós devemos aproveitar, porque os investimentos que forem realizados para ela, eles vão ficar para a cidade, vão ficar para o Pará. Então nós temos que levantar, certo, o que seja possível e buscar no Brasil e até fora do Brasil investimentos para realizar esse grande encontro do mundo. E é uma grande oportunidade de o mundo se encontrar aqui, em Belém do Pará, na nossa terra, onde existe talvez a melhor culinária do Brasil. Perfeito? É aqui. Que nós temos a oferecer. Provar um pouquinho do açaí, né? Do açaí raiz. Provar um pouquinho do açaí. Não só do açaí, do nosso tacacá, do nosso pato no tucupi, da nossa maniçoba, do nosso vatapá e nosso caruru diferente, certo? Aí foi ontem, meu Deus, que eu passei ali Não foi fácil. No Renato, da Duque de Caxias. Eu passei lá para apanhar um tacacá. Não é isso? Então, eu acho que nós temos tudo para oferecer. Certo, Belém é uma cidade linda, não é isso? Não é por ser a minha terra, é uma, certo, linda. Nós temos o que oferecer. Precisa certo? De uns cuidadozinhos. Sim, precisa, mas é responsabilidade de todos nós e devemos cobrar de quem se deve cobrar, perfeito? E arrumar, certo? Arrumar, não é isso? A nossa casa, diz o Evangelho, não é isso? Tem que estar bem arrumada, principalmente para receber os nossos visitantes. Não é isso? E eu acho que é uma grande oportunidade de se investir em Belém, de se investir no Pará. Não é isso? É uma oportunidade para divulgar o Pará para o mundo. Senador Jader Barbalho, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, o prestígio de vir ao Argumento. O senhor está registrado na história do programa como o primeiro entrevistado, isso é muito importante, é um compromisso grande, viu? Então o senhor tem que voltar permanentemente. E olha, Mauro, eu fiquei muito satisfeito, certo? Porque o pessoal mostrou uma fotografia, certo? E eu continuo melhor do que você. Bem mais novo, né, senador? Muito obrigado. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado. Obrigado pela sua companhia. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Até lá.